da igreja com a paz do Senhor. Amém. Desde já quero agradecer a oportunidade ao pastor pela confiança, porque sabemos que estar aqui na frente é uma grande responsabilidade, né? E tem que falar que a oração da Bia é forte, porque a semana inteira ela falava, pô, eu quero te ouvir falando. Eu falei, mas meu Deus, eu estou falando com você a semana inteira, você quer me ouvir falando? E aí foi quando o pastor mandou a mensagem para mim. E estar aqui é um prazer. Eu falo muito para os meninos que eu sinto aqui a igreja de Atos, que nada é de ninguém e tudo é de todos. Eu me sinto muito bem no meio de vocês, na comunhão de vocês, e isso me alegra. E eu louvo a Deus pela vida de cada um e pela oportunidade que eu tenho de estar aqui com vocês. Desde já também já parabenizo o pastor. Eu falo mais como pastor de vocês do que como meu pastor. Então, meu pastor também. Que Deus abençoe a sua vida, porque a gente sabe que estar na frente de um trabalho não é fácil, ainda mais conduzir as ovelhas ao reino. Então, que Deus continue te dando força e, em consequência, a pastora também, né, que anda em conjunto. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra em Êxodo, capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Versículo 2, que diz assim, Êxodo, capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E o versículo 17, que diz assim, e leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. O versículo 20, a parte final, fala assim, levava na sua mão a vara de Deus. E o capítulo, Êxodo, capítulo 14, versículo 16, que diz assim, erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. E uma última passagem em Lucas, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para aonde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu és quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Amém? E o que Deus tem falado muito ao meu coração, na verdade essa palavra começou a ferver no meu coração desde domingo, quando eu meditava, e a mensagem é, o que tem nas tuas mãos? O que o Senhor tem dado nas tuas mãos? E quando vinha essa frase, o Senhor, ao mesmo tempo que ele fazia uma pergunta, ele falava assim, o que eu tenho dado nas tuas mãos é para você, não é para o outro. Porque nós temos mania, né, de falar assim, mas será que é para mim mesmo? Eu acho que essa palavra é para o outro, ou essa mensagem é para falar para outro. Mas eu mesmo vou ser usado? E o Senhor me indagava com essa pergunta, o que é que tens nas tuas mãos? O que eu tenho te dado nas tuas mãos? E eu comecei a analisar a história de Moisés. Moisés tinha tudo para dar errado na vida dele. Se nós formos analisar, ele teria tudo para ser um homem frustrado, um homem esquecido na sociedade, mas Deus tinha um plano na vida dele. Mas Deus que estava escrevendo a história dele. Às vezes, a nossa história aos nossos olhos é a mais frustrante ou é a mais estranha aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus é a maneira que Ele quer nos usar. E lá no começo, Moisés já nasce numa época
tribulosa, porque quando ele nasce, Faraó decreta a ordem, ó, matem os meninos. E ele escapa dessa situação e vem a outra, ó, a mãe dele tenta esconder ele, mas chega um certo tempo ela fala, ó, não consigo mais esconder, o que eu vou fazer? Vamos então fazer um bercinho para ele, vamos lançar ele no rio. E ele cai justamente na casa do homem que falou assim, ó, os meninos pode matar, na casa de Faraó. Chegando lá, a filha de Faraó cuida dele, mas ela precisava de alguém, na verdade, que cuidasse. E vai a mãe dele. Aí é um outro ponto, a mãe dele estava cuidando dele, mas não como mãe, como babá. Então assim, ela recebia ordens para cuidar do próprio filho. Tem uns que falam assim, né, mas ela recebia para cuidar do filho. Mas se você já se colocou no lugar da mãe, como era difícil para ela saber que o filho dela estava sendo criado em outra casa e com outros costumes, embora a oportunidade que Deus deu para ela de cuidar, mas não era do mesmo jeito. Talvez não era o jeito que ela queria, mas ela tinha que se sujeitar a isso em prol da vida do filho dela. E ele cresce no Egito, tem todos os estudos, talvez na época, porém por um deslize dele, ele tem que sair fugindo para o deserto. E chega no deserto, a Bíblia deixa bem claro que ele vai cuidar das ovelhas do sogro dele, ou seja, nem não saiu com nada do Egito, foi sozinho e ainda teve que trabalhar para o outro. E nisso eu fico pensando, como que o Senhor chama um homem que aparentemente uma família desestruturada, não tinha nada, estava no deserto, mas o que o Senhor tinha para a vida dele? E aí chega lá e vê a sarça, e engraçado que quando ontem eu lendo essa passagem, quando ele vê a sarça, ele não vai lá e fala assim, ah, que legal, é Deus falando comigo, eu vou lá na sarça. A Bíblia fala que ele fica impressionado, ele fala, o que é isso? Ele vai na curiosidade para ver, e Deus se revela para ele. E quando Deus se revela para ele e começa a falar, olha, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu preciso de alguém que vai lá libertar. Ele fala, eu não. Olha a minha situação, eu não tenho nada, eu vou oferecer o quê? Quando eu chegar lá, o povo vai falar para mim, quem é você? O que você veio fazer aqui? E o Senhor não, mas e o interessante é que quando Deus fala com ele, Deus não coloca na dúvida, assim, ó, então Moisés, é que eu não tenho outra pessoa, vai lá você. Não, o Senhor vai com certeza, é você que eu escolhi. Quando perguntarem quem foi que te mandou, fala assim, ó, o grande eu sou me enviou. E às vezes esse é o nosso medo, o Senhor dá algo na nossa alma e fala, mas eu não vou, olha a minha situação, será que é para mim? Mas quando o Senhor nos escolhe, Ele escolhe certeiro, o Senhor não erra quando Ele nos chama, porque se Ele chamou, Ele capacita, e se Ele capacita, Ele te dá condições para chegar no lugar que Ele quer. E Moisés, prosseguindo, falou assim, ó, Senhor, tá bom, eu vou, mas qual a ferramenta que eu vou usar? E o Senhor pergunta para ele, o que tem nas tuas mãos? Ele, uma vara. E falou, então joga a vara no chão, você vai ver o que vai acontecer. Mas mesmo assim não foi, para ele não foi o suficiente. E ele ainda continua indagando para o Senhor assim, Senhor, tá bom, eu vou lá, mas eu nem sei falar, eu vou fazer o que lá? E aí Deus fala, tá bom, você quer alguém? Vai Arão com você, porque Arão sabe falar, mas a responsabilidade é sua. Interessante que na Bíblia o Senhor fala assim, ó, você será como Deus e ele o profeta. Eu falo com você, você fala para ele e ele transmite. Ou seja, o Senhor não tirou a responsabilidade de Moisés, porque seria fácil assim, tá vendo? O Senhor errou, vai levar Arão junto, é porque Moisés não tinha capacidade. A escolha do Senhor é errada. E eu quero te falar nessa manhã que o Senhor te trouxe aqui para dizer assim, Ele não errou quando Ele te escolheu. Ele não errou quando Ele te chamou. Ele não errou quando projetou você lá na sua família. Ele não errou quando trouxe você aqui para a igreja. Amém. Para de arranjar desculpa e falar assim, ah Senhor, mas não é para mim, é para você. O chamado que o Senhor tem é para você. Amém. E como Ele vai te usar? Ele não vai te usar com a ferramenta do pastor, Ele não vai te usar com a ferramenta do seu amigo, Ele vai te usar com o que Ele deu na sua mão. A sua história de vida é a ferramenta que Ele quer usar. E às vezes a gente fica assim, não Senhor, eu até seria usada pelo Senhor, mas talvez se eu cantasse igual fulano, se eu tivesse uma eloquência igual ciclano, mas hoje o Senhor fala, a pergunta que Ele fez para Moisés, Ele faz para você. O que é que tem nas tuas mãos? Será que eu errei quando eu te entreguei algo nas tuas mãos? Ele vai lá e faz? Será que eu me equivoquei quando eu falei assim, eu acredito em você? E eu tenho certeza que o Senhor não errou. Quando Ele falou assim, vai lá, e você, eu tenho certeza que Ele já te capacitou para essa obra. E interessante que Moisés escolhe essa história e tudo o Senhor fala para ele, ó, mas não esquece a vara. Ó, vai com a vara. E ele chama a família dele e fala, nós vamos.
Mas no final, no versículo, fala assim, no versículo 20, e levava a vara. Talvez hoje para você não faça sentido o que está acontecendo, não faça sentido a ferramenta que Deus deu na sua mão. Hoje não faz sentido, mas não largue ela, porque ela vai fazer sentido lá na frente. Se Moisés tivesse falado assim, tá bom, Senhor, eu vou, minha segurança é Arão, eu vou com Arão, e deixasse a vara para trás, quando chegasse diante o Mar Vermelho, eles não atravessariam. E sabe o que é pior? A responsabilidade era de Moisés. Se Moisés não tivesse levado a vara, com Moisés com a vara, o povo já estava, mas por que você trouxe a gente aqui? Nós vamos morrer. Olha, a gente, lá no deserto, lá no Egito a gente estava sofrendo, mas pelo menos a gente tinha uma cova. Se a gente morresse, não ia ser enterrado como indigente. E ainda assim, Moisés olha para o Senhor e o Senhor fala assim para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E o que você tem na sua mão? E foi lá que talvez fez todo sentido para Moisés a vara. Foi lá que para Moisés falou assim, agora eu entendi. Era só um pedaço de madeira. Talvez alguém olhando assim, porque Moisés nem apacenta mais as ovelhas. Para que ele está andando com isso na mão? Eu quero te dizer uma coisa, tem algo que Deus vai pedir para você, que um do lado não vai entender. Tem algo que Deus vai falar, para você no teu caso é oração, no teu caso é jejum. Mas se você vai jejuar, está na hora de você agir. E a palavra que eu deixei é parai e vede o livramento do Senhor, aleluia, que Ele vai te dar. Mas é com as ferramentas que Ele deu na sua mão. Para de tentar pegar a ferramenta do vizinho, porque não vai dar certo. Se Moisés tivesse aprendido com Arão toda a eloquência, não, pode deixar Arão, que eu vou com a sua eloquência, na frente do mar ele ia passar vergonha. Então, hoje, nessa manhã, o Senhor fala, o que eu dei na tua mão? O que você tem feito com o que eu dei na tua mão? Porque eu não errei quando eu entreguei meus dons para você, eu não errei quando eu te chamei, eu não errei quando você nasceu, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, e além, meus pensamentos são muito mais altos que o seu. Talvez você esteja enxergando aqui um pedaço de madeira na sua mão, mas eu vejo um mar se abrindo diante de você, eu vejo um povo glorificando a Deus por causa da tua vida. Então, nesta manhã, tenha certeza que o que o Senhor te deu é para você, não é para o vizinho. Mas talvez você fale assim, mas a minha vida não é bem sucedida. E eu te pergunto, qual a possibilidade de Moisés ter sido bem sucedido na vida dele? Qual a possibilidade de Moisés ter feito o que ele fez? É somente com o Senhor. Mas hoje o Senhor fala assim, repousa sobre ti o meu espírito, para que você também caminhe, para que você também vá em frente e veja. Quando Jesus fala assim para os discípulos, você vai fazer muito mais do que eu fiz, é porque assim, eu fiz o que estava ao meu alcance, mas vocês vão ter ousadia que além de me conhecer, o Espírito Santo está sobre a sua vida. Valorize o Espírito Santo na sua vida, valorize o que Ele te deu, porque para você é impossível, mas para Ele é uma grande possibilidade de Ele te usar. E com tudo isso, Deus te vê além das suas frustrações, Deus te vê além dos seus problemas, porque a gente, na primeira barreira a gente fala, Senhor, o Senhor me chamou mesmo? É o Senhor que me escolheu? Mas olha o que eu estou passando. Já pensou se Moisés pensasse isso? Olha, eu cresci longe da minha família, quando eu achei que eu ia ser bem sucedido, tudo veio por água abaixo, fui para o deserto, quem quer ir para o deserto? Mas ainda fui cuidar de umas ovelhas emprestadas, porque era do meu sogro. Senhor, não é para mim. Mas ele entendeu que o Senhor ia usar ele além das frustrações dele. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem indagado para o Senhor, mas a palavra é, vá em frente, prossiga, não pare diante do deserto, não pare diante a fornalha, não pare diante as frustrações da vida, os sonhos que aos teus olhos está demorando, os projetos que não acontecem, porque você vai ver que vai fazer sentido quando o Senhor estiver em primeiro lugar na sua vida. Porque depois que passou o Mar Vermelho ainda teve dificuldade para Moisés, mas em todo o tempo o Senhor não o abandonou, a ponto de ele falar assim, Senhor, se a tua presença não for com a gente, eu não vou, pode riscar o meu nome do livro da vida. Olha a confiança no Deus dele. Ele só tinha uma vara na mão, mas ele tinha comunhão com o Deus dele. Ele só tinha a impossibilidade que não daria certo, mas ele foi em frente. Então vai em frente e você vai ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Não desista, talvez fale assim, mas eu tô que nem Moisés, eu não sei para onde eu vou, nem de onde eu vim, mas nem para que eu estou aqui, nem sei como usar o meu talento. Mas você coloca à disposição do Senhor, porque com certeza o Senhor já tem um plano traçado. Ele não vai traçar um plano assim, puxa, agora ele quer ser usado, agora eu vou falar com ele. Não, o Senhor vai, só que assim, se achegue a mim,
e eu chegarei a você. Só fale para mim, Senhor, estou disposto a te ouvir, estou disposto a caminhar contigo. E você vai ver quão grande o Senhor vai fazer através da sua vida. E quando a história discorre em todo esse momento, nós vemos como é maravilhoso estar nas mãos de Deus. Como é maravilhoso se entregar os nossos dons e talentos nas mãos do Senhor. Hoje a gente está plantando, mas chegar lá na frente nós vamos colher bons frutos. Faça depósitos no Senhor e você vai ver que você não vai ser frustrado. E na outra história que eu li aqui, são dos discípulos. Eles faziam muito bem, eles sabiam o que eles estavam fazendo. A rede era a ferramenta que Deus tinha dado para eles da pesca. Para eles falassem de pesca, eles iam falar como o mar tinha que estar, que lado tinha que jogar, como o barco tinha que estar. Mas naquele dia, eles não pescaram nada. E Pedro, eu acho muito interessante. Eu falo para algumas pessoas que estão chegando no céu, eu quero ver Jesus, mas eu quero ir lá e cumprimentar Pedro. Porque Pedro, com todos os defeitos, o Senhor o amava. Porque tinha dia que ele falava assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas tinha dia que ele falava, você vai para a cruz, por favor, que coisa é essa? E ainda tem que ouvir de Jesus, vai para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Mas Pedro não deixou de ser amado por Deus. E eu acho isso incrível, porque às vezes um deslize nosso, a gente fala assim, o Senhor já não me ama, os planos do Senhor para minha vida já não funcionam. Mas olha que interessante, Pedro negou o Senhor. E Jesus podia muito bem ter falado assim, você é um falso, você andou comigo, você me conhece, viu os milagres que eu fiz e agora desistiu de tudo. Mas Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas? E é quando ele responde assim, tu sabes, eu vejo uma pessoa ferida, Senhor, eu te amo, mas eu falhei na missão. Senhor, eu te amo, mas o que o Senhor deu nas minhas mãos eu não consegui fazer. E aquela oportunidade é a oportunidade de Jesus falar assim para ele, então, agora já que você não pode mais fazer nada, então assim, você está descartado, não serve mais. Mas o Senhor o amou. O Senhor falou assim, então tá bom, Pedro, vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Vai lá, Pedro, e eu tenho um ministério nas tuas mãos. As tuas frustrações, a sua falta de perseverança não é motivo para você entregar aquilo que Deus deu nas tuas mãos. E naquele versículo que a gente leu, Pedro está lavando as redes lá, para mim já deu, eu não vou mais. Para mim, o Senhor deu essa ferramenta nas minhas mãos, eu fui até onde eu podia ir. Daqui para frente eu não consigo mais, eu não vou e não vou me esforçar para ir. Porque era aí mais ou menos a atitude de Pedro essa, eu já fiz muito, agora eu vou me restringir a lavar minha rede e ir para casa. Vou ficar com a vergonha, mas eu não vou fazer mais aquilo que é para mim fazer. E Jesus fala para ele assim, Pedro, põe no barco. E engraçado que Jesus fala assim, não vai na beirinha não, vai em alto mar, ou seja, vai nas águas profundas, ou seja, eu tenho muito mais para você, sai dessa beirinha, você está achando que para você, só porque você está vendo essa visão do mar aqui, você está achando que acabou. Não, eu tenho muito mais para você, pode entrar no mar, porque eu garanto. E quando ele vai, fala, ele pega e fala, Senhor, eu vou porque é o Senhor que está mandando, porque por mim mesmo já não vejo mais possibilidade, mas pela tua palavra eu vou. E a outra mensagem, a outra reflexão que eu deixo para vocês é, o que Deus deu na tua mão, você acha que hoje é o fim, você acha que até aqui foi bom, mas o Senhor fala assim, tu porém vai até o fim. Tu porém caminha mais um pouco, bebe, se alimenta, até agora você achou que que era para descansar, não é hora de parar, não é hora de descansar, é hora de avançar. E avançar não é avançar na beira do mar, não só ficar olhando, não é avançar mesmo em águas profundas, porque o Deus que nos chama, ele se responsabiliza pela nossa vida. E às vezes a dúvida vem, é normal, a dúvida, a frustração, as lutas. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que se você estiver no vale, o Senhor está com você. Se você estiver no mar, o Senhor está com você. E engraçado que ele já garante isso, porque o hino que vocês cantam assim, se eu passar pelo vale, e em Isaías fala, se passares pelo fogo, ele não te queimarão. Se passares pelo mar, quer dizer assim, você vai passar, é inevitável, mas eu não vou te abandonar. O Senhor não nos abandona. E eu acho muito interessante aquele versículo de Jeremias 29:11, que fala assim, eu é que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai morrer nessa tua dificuldade, você não vai morrer nessa tua frustração, nesse teu desânimo. O Senhor tem muito mais. Hoje eu vim aqui para dizer assim, o que é que tem nas tuas mãos? O Senhor não errou quando Ele entregou nas tuas mãos a ferramenta. É o louvor? É a palavra? É o braço amigo para falar assim, pastor, conta comigo? É a intercessão, a evangelização,
O que é que Deus entregou nas suas mãos? O que Ele entregou, Ele não se enganou. E Ele manda te dizer, Ele conta com você. É com você, não é com o vizinho, é com você. E Ele não errou quando Ele entregou nas suas mãos a ferramenta. Então hoje talvez você colocou a ferramenta lá de lado. Vai lá na oficina de Jesus e fala, Senhor, eu quero a minha ferramenta de volta. Ainda que às vezes eu estou desanimado, eu sei o que é para fazer. E eu vou pegar a ferramenta de volta e eu vou lutar. Porque Davi, ele lutou com as ferramentas que Deus deu para ele. A armadura de Saul não servia para ele. E é a mesma coisa na nossa vida. Não adianta você tentar lutar com a ferramenta de outro. Não vai funcionar. É o que Deus deu nas tuas mãos que vai abrir o mar. É o que Deus deu nas tuas mãos que você vai ver a pesca maravilhosa. E as frustrações e as dificuldades são lições para que nós possamos crescer com Deus e em Deus. Porque a nossa vida nada mais é do que um testemunho para as pessoas. Ah, mas eu estou ferida. Saiba que Deus vai te curar dessa ferida. Ah, mas eu estou desanimado. Saiba que Deus vai te animar. Mas eu estou cansado. Saiba que Deus é a tua força. Mas eu estou triste. Saiba que Deus é a tua alegria. E aleluia. Tudo isso Ele vai fazer para dizer assim, eu não te esqueci, eu não te deixei de lado. Por um minuto você talvez falou assim, vou guardar minhas redes. Mas hoje Ele se apresenta para você e fala, pode ir, porque eu estou contigo. Eu não te deixei. E talvez você fale assim, mas o que eu vou falar? Ele se responsabiliza pelo que, quando Ele nos chama, Ele nos responsabiliza. Porque no próprio Êxodo, quando Moisés começa a indagar Ele, Senhor, mas o que eu vou falar? Eu não sei nem falar. Outra, mas o que eu vou fazer com a minha ferramenta? E no capítulo 4, verso 11, diz assim, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca para o homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois vá, e eu estarei com você. Mas talvez entre a dúvida no seu coração, falar, essa palavra foi específica, foi para Moisés. Mas Deus é tão sábio, eu amo tanto Jesus, porque Ele estava indo para a cruz, e Ele olha para vocês e fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Vocês não serão órfãos, vocês não estarão sozinhos. E qual a garantia? Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, é de manhã, de tarde, de noite, é de madrugada, é no seu serviço, é na sua escola, é nos seus projetos, é na sua igreja, é todos os dias. Nós não conseguimos estar juntos todos os dias, mas o Senhor está conosco todos os dias. E essa é a garantia que nós temos para prosseguir em frente. Amém? E essa é a mensagem que eu deixo para vocês. O que é que Deus deu na sua mão? O Senhor não errou quando Ele te entregou algo nas suas mãos. Essa é a mensagem. Pega de volta. Se por um acaso você falou assim, eu vou guardar, Senhor, não é para mim. Pega de volta, porque é para você sim. É com você, é para você essa ferramenta. O negócio de Deus é com você nessa manhã. Então não desiste, porque com certeza você vai ver algo maior e melhor da parte do Senhor para a sua vida. É lá que você vai ver o mar se abrindo, é lá que você vai ver a multiplicação. E assim eu agradeço a oportunidade.